Começa agora o programa da Igreja Internacional Nova Vida. A Palavra de Deus, testemunhos de milagres e a oração da fé. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade. Mensagem negativa não vem do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus, amém? Mais um dia da nossa campanha, amém? Cortando todo o mal pela raiz, porque se nós queremos ver a mão de Deus, né? Nós queremos ver a libertação, nós temos que cortar todo o mal pela raiz, amém? Hoje vou estar pregando sobre Sansão, amém? Sansão, ele foi traído por Dalila, porque ele não cortou todo o mal pela raiz, amém? Deus usava grandemente Sansão, mas Sansão, ele fez o quê? Ele foi atraído por uma coisa que não devia, amém? Por uma mulher filisteia, uma mulher de outro povo, amém? Vamos estar lendo, né, essa mensagem. Aqui os homens amarravam Sansão e ele quebrava todas as cordas. Por quê? Porque ele estava com a presença de Deus. Amém? Mas teve uma vez que a presença de Deus saiu da vida de Sansão. Por que que saiu? Porque Sansão, ele fez o quê? Ele fez o que era errado. Ele não fez o que era reto diante do Senhor. Então ele acabou perdendo aquela força que ele tinha. Amém? Aquela força que Sansão tinha vinha de Deus. Amém? A nossa força no dia de hoje vem do Senhor. Amém? Quando nós estamos firmes com o Senhor, nós temos força. Amém? Força para orar, força para buscar, força para perdoar. Amém? Então nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, não nos deixa cair, não nos deixa pecar, não nos deixa errar. Amém? Porque Satanás, ele veio oferecer tudo para nós, tudo do mundo. Amém? Os pratos são oferecidos, que são coisas do inimigo, e nós temos que rejeitar. Amém? Se nós rejeitarmos o mal, nós cortarmos o mal, ele não vai ter poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças. Amém? Então nós temos que ser um povo apegado a Deus. Amém? Cortando todo o mal pela raiz, pedindo para que o Senhor venha arrancar, amém? Toda dificuldade, tudo aquilo que veio contra as nossas vidas, tudo aquilo que não nos deixa caminhar, tudo aquilo que não nos deixa frutificar na presença do Senhor. E aqui Sansão, ele não negou o mal, amém? Ele aceitou, ele achando, né, que estava vivendo a melhor época da vida dele, mas ele fez o quê? O que era mal diante dos olhos do Senhor. Porque antigamente um povo não podia casar com uma mulher de outra denominação, amém? De um outro povo, para poder te explicar melhor, de outro povo. E essa mulher não era do povo de Israel. Essa mulher, ela era uma filisteia, amém? Ela era uma prostituta. Então, quer dizer, ele se atraiu pela beleza de Dalila, amém? Ele foi atraído pela beleza de Dalila, foi aonde ele caiu, foi aonde o inimigo conseguiu pegar Sansão. Vamos estar lendo a mensagem, está no livro de Juízes 16, primeiro, amém? Aonde fala que Sansão é traído por Dalila. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela, quer dizer, ficou com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as umbrais,
e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre o ombro, e levou-as para cima, até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. Quer dizer, um homem tão forte que ele arrancou as portas da cidade, colocou sobre os ombros e levou até o cume do monte. Imagina, as portas da cidade. Um homem forte. Amém? Sansão tinha uma força sobrenatural, uma força que não vinha dele, uma força que vinha de Deus. Amém? Deus tinha dado essa força para Sansão. E aqui diz a palavra do Senhor que ele pegou aquelas portas e levou até o cume do monte, em Hebrom, defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vê em que consiste a sua grande força e como que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Quer dizer, ela ia ganhar muito dinheiro. Ela ia resolver a vida dela financeiramente se ela entregasse Sansão na mão daqueles soldados. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia amarrá-lo para poderem afligir. Quer dizer, ela estava fazendo perguntas para ele, e ele acreditando nela. Amém? Porque diz a palavra do Senhor que ele se afeiçoou a Dalila. Quer dizer, ele gostou dela. Amém? E aqui diz assim: disse-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 vergas de vime fresco, que ainda não estiverem seco, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vime fresco, que ainda não estavam secos, e amarrou-os com elas. E os espias estavam assentados com ela em uma câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vime com a pedra, como se quebrasse o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força, mas ela continuou tentando. Amém? O inimigo, ele é sorrateiro. Ele vem com sapatinho de algodão. Amém? O inimigo, ele não vem com garfo, né? Ele não vem como se fosse o inimigo. Ele vem como se ele fosse uma pessoa normal. Mas às vezes uma pessoa vem usada pelo inimigo para destruição. Amém? Tem pessoas que vêm para destruir. Tem pessoas que vêm para colocar tudo abaixo. Amém? Tem pessoas que vêm para dar prejuízo. Como Paulo disse, né? Que o latoeiro deu muitos prejuízos para Paulo. O latoeiro é o inimigo. Amém? Então tem pessoas que ela vem como latoeiro. Como Paulo relatou na palavra, que o latoeiro veio e lhe causou muitos prejuízos. Às vezes tem pessoas que vêm não para ser amigo, não para ser amiga, não para nos ajudar, não para nos fortalecer, mas para nos derrubar. Então nós temos que orar e vigiar. Amém? Aqui essa Dalila, ela veio para destruir Sansão. Ela veio para ficar rica nas costas de Sansão. Cada um deles ia dar 1.100 moedas de prata para ela. Olha que era muita moeda. Amém? Antigamente o dinheiro era em prata e em ouro. Então o que acontece? Ela ia ganhar muito dinheiro. Ela ia enriquecer nas costas de Sansão. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor. Aqui diz a palavra do Senhor que Dalila o enganou. Amém? Que Dalila enganou Sansão. Ela queria que Sansão caísse. Ela queria que Sansão fosse entregue àqueles soldados. Amém? Dalila não queria o bem de Sansão, mas ela o enganava. Amém? Ela enganava Sansão como se ela amasse ele. Amém? Quer dizer, era o próprio inimigo usando aquela mulher para destruir Sansão. E aqui diz assim a palavra do Senhor, que Sansão arrancou as portas da cidade, subiu no cume do monte, de frente de Hebrom, e largou lá. E no 4 diz assim: depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher no vale de Soreque, que o nome era Dalila.
Quer dizer, essa mulher veio só para destruir a vida dele, mas ele não conseguiu perceber. Amém? Ele estava afeiçoado a ela. Tudo que ela falava, ele aceitava. Tudo que ela falava, ele concordava. Amém? Por quê? Porque ele estava amando aquela mulher. Amém? Ele estava amando uma mulher que não era do povo de Deus. Uma mulher que era de um povo que Deus não permitia. Amém? Deus, ele queria que o povo de Israel só se casasse com quem era do mesmo povo. Amém? Deus, ele não queria que o povo de Deus se casasse com mulheres estranhas, mulheres de outras tribos, mulheres de outras, né? De outra crença, né? Mulheres que gostavam de adorar outros deuses. Então Deus abominava isso. Amém? Então o Senhor permitia que que o povo de Deus se casasse com aqueles que eram do povo de Deus. Amém? Da mesma fé. Só que essa mulher, ela não era da mesma fé. Essa mulher, ela não era do povo de Israel. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor, disse-lhe Sansão. Aí ele falou que se colocasse aquelas cordas frescas, que eles conseguiriam deter ele. E aconteceu o que ela fez. E o que aconteceu? Sansão estourou todas aquelas cordas. No 10 diz assim, então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora como que poderias ser amarrado. E ele lhe disse, me amarrare fortemente com cordas novas, com que então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E disse-lhes, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados em uma câmara, aguardando. Então os quebrou os seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele disse, se teceres 7 tranças no meu cabelo, da minha cabeça, com liços de teia. E ela os fixou com uma estaca, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou aquelas estacas e desfez as tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse, como dirás, te amo, tenho-te amor, né? Dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, quer dizer, ela continuava falando, se você fala que me ama, por que você está mentindo? Se você fala que gosta de mim, por que você está mentindo? Quer dizer, ela estava tentando de todas as formas. E Sansão estava iludido. Sansão estava enganado. Sansão já estava nos braços de Dalila. Dalila tinha tudo para entregar Sansão. Por quê? Porque ele estava acreditando que Dalila também amava ele. E aqui diz a palavra do Senhor. Já 3 vezes zombaste de mim, ainda que declaraste em que consiste tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e lhe molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia sair também a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os homens. Quer dizer, ele se entregou totalmente a Dalila. Ele estava nas mãos daquela mulher, e aquela mulher estava sendo usada pelo inimigo para destruir a vida de Sansão. E ele foi destruído. Por quê? Porque ele caiu nos laços do inimigo. Amém? Ele aceitou. Era uma mulher prostituta. Era uma mulher de outro povo, né? Que não era do povo de Deus, era uma filisteia. E mesmo assim,
Sansão foi indo, foi indo, foi indo. Quando ele viu, ele já estava enlaçado por ela. Ele já não conseguia mais sair. Amém? Ele já queria ficar com ela. Ele já desejava morar com ela, casar com ela, ficar com ela, mesmo contra a vontade de Deus. Por quê? Porque ele aceitou. Amém? Primeiro é doce como mel, mas depois fica amargo como fel. Por isso que nós não podemos aceitar. Amém? Nós temos que querer as coisas certas, as coisas de Deus. Amém? As coisas de Deus são santas, as coisas de Deus são verdadeiras. E quando nós estamos com as coisas de Deus, o inimigo não pode nos tocar. Amém? E aqui ele aceitou o laço do inimigo. Ele aceitou. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor que ele entregou todo o segredo dele. E ele diz que ele era nazireu desde o nascimento. Tinha uma aliança, né? Que não podia ser quebrada. E aqui diz a palavra do Senhor que ele disse que ele se enfraqueceria e seria como qualquer um homem normal. 18. Vendo, pois, Dalila que lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Quer dizer, a força dele estava no voto que ele tinha. Amém? Ele tinha um voto desde criança, desde o nascimento, desde o ventre da mãe dele. E ele não podia passar navalha no cabelo, porque ele era um homem consagrado a Deus desde quando ele morava no ventre da mãe dele, desde quando ele foi concebido. Amém? Então ele tinha uma aliança com Deus. Mas o que ele fez? Ele quebrou a aliança. Ele largou os princípios de Deus. Ele largou aquilo que ele não podia ter deixado. Amém? Ele largou o temor de Deus. Ele largou as consagrações com Deus. Ele se deixou levar pelo encantamento daquela mulher, daquela prostituta. E diz a palavra do Senhor que ela viu que era verdade. Então ela fez dormir e ela chamou uma pessoa para rapar as tranças dele e ela chamou os guardas. Disse assim no 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda dessa vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Por que Deus se retirou da vida de Sansão? Porque ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus. Ele quebrou o pacto que ele tinha com Deus. Ele quebrou tudo. Amém? Ele se entregou a uma mulher prostituta. Ele se entregou a uma mulher de outro povo, uma filisteia. Uma mulher que não merecia confiança. Amém? Então nós temos que tomar cuidado em quem nós confiamos. Nós temos que tomar cuidado com quem nós falamos. Amém? Porque muitas vezes nós achamos que a pessoa é nossa amiga, achamos que a pessoa é nosso amigo e nós vamos contando alguma coisa. Mas aí vem o quê? O tombo. Amém? Aí vem o quê? A traição. Amém? Às vezes o seu melhor amigo é aquele que vai te trair. Às vezes a sua melhor amiga é aquela que vai te trair. Amém? Então nosso melhor amigo tem que ser o Senhor. Amém? Nós temos que contar o que nós precisamos para o Senhor. Nós temos que ser pessoas que falam com o Senhor. Amém? Então conta os seus problemas para Jesus. Amém? Conta para o Senhor aquilo que você precisa, mas não conta para as pessoas. Porque muitas vezes você acha que a pessoa é sua amiga, seu amigo, mas não é. Amém? Ali vem o quê? Uma traição, uma inveja. Então você tem que ser uma pessoa com o coração voltado para as coisas de Deus. E muitas vezes o amigo está te levando para um mau caminho, está te levando para outra direção. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor que o Senhor, né? Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Deus se retirou. Deus, ele se retira. O Espírito Santo de Deus no dia de hoje, né, nos nossos dias de hoje,
que nós temos a presença do Espírito Santo, ele se retira. Se nós fizermos alguma coisa errada, ele se retira de nós. E nós não sentimos mais a presença do Espírito Santo. E quando nós não temos mais a presença do Espírito Santo, nós já estamos enfraquecidos. Nós já estamos, como diz o outro, a ponto do inimigo fazer aquilo que ele quer conosco. Amém? Então não deixa a presença do Espírito Santo sair de você. Não deixa a presença de Deus, não negue o nome de Jesus, não troque Jesus por nada nesse mundo. Amém? Esse mundo é muito colorido, mas esse mundo, ele não é, como diz o outro, ele veio para deixar as pessoas perdidas, veio para levar para a perdição. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É só esse caminho. Não tem outro, pastor, eu quero outro caminho. Não tem. Só tem o caminho de Deus e o caminho da perdição. Aqui ele escolheu o caminho da perdição. Aqui ele escolheu errado. Aqui a presença do Senhor já não estava mais sobre a vida de Sansão. Aqui ele perdeu a presença de Deus. Aqui ele perdeu o que ele tinha mais precioso, que era a presença de Deus. Amém? Ele não valorizou, ele não deu valor na presença de Deus. Nós temos que dar valor. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias pelo Senhor ter nos conservado até aqui. Nós temos que glorificar e bendizer o santo nome do Senhor todos os dias. Senhor, muito obrigado por ter me conservado na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por ter conservado a minha família na tua presença. Porque Satanás, ele veio se não matar, roubar e destruir. Ele veio para levar as famílias, ele veio para destruir os filhos, ele veio para destruir o futuro, ele veio para destruir tudo. E Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Aqui ele largou a presença de Deus. Aqui Deus não estava mais sobre ele, mas ele não sabia, ele nem imaginava que a presença de Deus tinha saído dele. Por quê? Porque ele tinha errado, porque ele tinha pecado, porque ele tinha feito concessão com o maligno. Amém? Ele tinha feito concessão. Ele achou que ele podia continuar com Deus e continuar no erro. Ele achou que ele podia continuar com uma mulher que era proibida para ele e ele continuar com a presença de Deus, com a força de Deus. Mas a presença de Deus já não estava mais sobre a vida de Sansão e ele ainda não sabia. E aqui diz a palavra do Senhor, para terminar e para encerrar. Então os filisteus pegaram nele. Aqui a presença do Senhor, a presença do Senhor saiu dele, no 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei e ainda esta vez, como dantes eu me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Olha que tristeza. O que o inimigo fez com Sansão? Enganou ele, cegou ele tanto e arrancou os olhos de Sansão. Deixou Sansão cego. Perfurou os olhos de Sansão. E fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Ele andava numa roda, só trabalhava moendo, por causa que ele não podia mais enxergar. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Aí a força dele voltou, e ele destruiu todo aquele povo. Mas ele não precisava ter passado por isso. Se ele tivesse ficado na presença de Deus, se ele continuasse com o voto que ele tinha de nazireado, amém? Ele era nazireu desde o ventre, ele era um homem que não podia beber bebida forte, ele era um homem que era consagrado a Deus. E ele quebrou essa consagração. Ele quebrou tudo. Ele saiu da presença de Deus. Amém? Ele foi enganado por uma mulher. Então nós temos que tomar cuidado. Amém? Nós temos que tomar cuidado com quem nós se relacionamos. Nós temos que tomar cuidado com as amizades. Nós temos que arrancar todo o mal pela raiz. Aquilo que não é de Deus se afasta. Aquela pessoa que não é de Deus se afasta. Aquela pessoa que faz coisa errada se afasta. Amém? Vamos estar orando. Amém? É até aqui a mensagem de Deus. Amém? Vamos arrancar todo o mal pela raiz. Se Sansão tivesse arrancado todo o mal pela raiz, ele não tinha passado por isso.
Amém? Mas ele perdeu a visão, por quê? Porque ele foi enganado. O mal estava sobre a vida daquela mulher e ele foi enganado. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha arrancar todo o mal das nossas vidas. Amém? Toda má amizade, todo mau conselho, todo conselho que não está na palavra não é de Deus. Amém? Uma pessoa que te aconselha e o conselho não estiver na palavra de Deus, sai fora. Amém? Conselho só com a palavra de Deus. Amém? Conselho é dentro da palavra de Deus. Se tiver fora da palavra de Deus, não aceita. Pode ser um pastor, pode ser uma pastora, pode ser uma missionária, um missionário. Aquele que vir te aconselhar e não tiver na palavra de Deus, sai fora, porque não é um conselho de Deus. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, eu te apresento esse copo com água, Senhor. Abençoa. Abençoa, meu Pai, que a pessoa, Senhor, que tomar, Senhor, dessa água seja curado de qualquer enfermidade. Eu apresento essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu apresento, meu Pai, as fotografias, a carteira de trabalho, o currículo, meu Pai. Abençoa grandemente, que esse mês de janeiro, meu Pai, essa pessoa venha ser vencedora em todas as áreas da vida dela, Senhor. Dá a bênção, meu Pai. A bênção do Senhor é maior do que a maldição. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Pai, dá a tua bênção em todas as áreas da vida dessa pessoa. Que ela venha, meu Pai, te glorificar. Que ela venha, meu Pai, ser abençoada grandemente, meu Pai, em todas as áreas da vida dela, Senhor. Eu abençoo, meu Pai, a carteira de trabalho, o currículo. Eu abençoo essas fotografias, a foto do casamento, a aliança do casamento. Meu Pai, abençoa esse casamento, Senhor. O que uniu Deus não separe o homem. Pai, quebra toda a diversidade, quebra, meu Pai, toda a normalidade, arranca todo esse mal pela raiz, todo mau pensamento, pensamento de divórcio, pensamento de destruição, pensamento de separação, pensamento, meu Deus, de ir embora de casa, pensamento de suicídio, meu Pai, pensamento de desânimo, de desistência, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo o mal da sua vida seja arrancado pela raiz, seja livre em nome do Senhor Jesus. Aceita só o que é de Deus, não faça concessão com o inimigo, não faça concessão com coisas erradas, não aceita pessoas na sua vida que não estão na presença de Deus, porque essa pessoa não vai ser uma boa amizade, essa pessoa não vai ser um bom marido, não vai ser uma boa esposa, né? Não vai ser uma boa noiva, um bom namorado, uma boa namorada, se não servir o mesmo Deus que você serve. Busca a presença de Deus. Amém? Não negue Jesus. Não negue a presença do Senhor por nada. Não troque Jesus por nada. Porque ainda que você perdeu tudo, Ele recupera tudo que você perdeu. Amém? Vamos estar encerrando nossa programação nessa noite em nome do Senhor Jesus e voltamos amanhã em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Tchau. Até amanhã em nome de Jesus.